Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será de língua portuguesa e comentaremos uma parte da habilidade 23. Será que é possível ficar um dia inteiro sem dar uma opinião? Não dar um parecer, nem mesmo sobre o que vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer? Difícil. E talvez mais difícil seria aceitar as outras opiniões sem questionar ou concordar. Você conhece aquela pessoa que sempre dá a última palavra? Conheço. Quem? Eu. Tudo bem. Todos temos o direito e o dever de opinar, concordar e discordar de alguma coisa. Tudo o que está na nossa volta e faz parte do dia a dia merece nossa atenção. Importante lembrar que quando argumentamos ou contra-argumentamos, não é necessariamente uma briga. A discussão e o debate sadio sobre alguma coisa só torna aquilo mais valioso e aceitável para nós e os outros que argumentamos. Dizer que simplesmente concorda porque sim, ou discorda porque não, não serve como argumento. Tal qual discorrer, falar por um bom tempo sobre algo e dizer que a fonte é sua cabeça. Ou então, conhecimento de vida. Achismos também não são argumentos. Mas então, qual é a melhor maneira de expor um argumento? Será que existe só um tipo? Será que posso discordar até do meu próprio argumento, depois de um certo tempo? Ou ainda, saber que existe argumento contra o meu e que eu devo aceitá-los? Aqui, você vai usar de seus conhecimentos, aqueles que leu e estudou para conseguir. E vai se colocar numa situação de debate, mais precisamente, de questões políticas. Sim, imagine que você quer ter um cargo público para defender os ideais da sua comunidade, da sua cidade, enfim, e está em uma entrevista. No caso, o debate seria com um jornalista. Bom, esse debate começa. E a primeira pergunta é sobre saúde. Você falaria o quê? Como você falaria? Bom, para dar mais credibilidade, você poderia usar algum exemplo junto ao seu argumento. Exemplo este que conseguiu pesquisar, seja dados em uma reportagem, e começaria para exemplificar, porém, é importante não exagerar, porque você fala o exemplo e fala sobre ele. Se usar 3 ou mais para um argumento, 3 ou mais exemplos para um argumento, o argumento acaba se apagando. E os exemplos não têm serventia. Por isso, um exemplo, um argumento. Bom, em uma segunda pergunta, você é questionado sobre segurança. O que você sabe sobre isso? E o que precisa ser feito? Bom, você já tem uma ideia, ou melhor, teve várias ideias. Formulou o seu argumento. Pergunto a você, será que uma coisa
uma coisinha só que você falasse, ou que você fizesse enquanto pessoa pública, resolveria o problema da segurança? Uma atitude bastaria? É nesta hora que você pode elencar mais de uma ação. Ou melhor ainda, para cada argumento, elencar uma ação, 2 ou 3, passando credibilidade ao argumento. Bom, depois é passado a você que existem pontos positivos na cidade, porque sempre tem, lógico, e pergunta-se o que você faria para conservá-los. Veja, uma pessoa despreparada simplesmente diria que manteria pronto. Mas você não. Se há coisa boa, você mantém. E ainda compara com essas outras coisas boas que você fará. Veja, se você sabe aquilo que existe, e se você sabe que aquilo que é bom, a comparação vai ajudar no seu argumento da seguinte forma: isto funciona, então como isto funciona, farei aqui. Tal qual isto é bom, da mesma forma farei assim. Veja, faz com que você reforce teu conhecimento do que existe e que pode fazer mais do bom e do melhor. Bom, um ponto importante é saber que nossos argumentos podem ser contrapostos a qualquer momento. É aí que entra a parte da réplica. O que seria isso, professor? Como assim réplica? É quando você, depois que foi, digamos assim, colocado um contraponto, você falasse mais uma vez. Mais uma vez, ou defendesse melhor aquele argumento. Veja, mesmo você sendo contrariado, sabe que teu argumento é o melhor. Um exemplo para isso é: a educação precisa melhorar. Aí vem, então, alguém contrapõe. Mas isto não poderá ocasionar aquilo. E aí vem uma réplica, mostrando que a consequência é diferente. No texto, você colocaria em um parágrafo. No outro, você colocaria, então, o efeito daquela causa, a consequência. Veja que interessante como a gente pode formular vários argumentos. É possível ainda que tenha mais de um efeito para certas coisas. Mas, se o teu for o melhor, veja, os outros argumentos não terão vez. Outra forma de argumentar seria usar uma comparação. Professor, você já falou sobre isso, mas veja, agora com o antes e o depois. O que aconteceu e como está hoje, ou o como está hoje e o que pode acontecer. Perceba que os argumentos podem e devem ter mais de um estilo. Sim. Ao comparar com dados históricos, mostra que você sabe sobre o passado, conhece o presente e está antenado para as inovações do futuro. Por fim, se em algum outro momento alguém contrapõe teu argumento, é possível que você agora contraponha este. Se fosse no texto, você escolheria um argumento que fosse uma falácia, ou seja, uma ideia sem cabimento, e na sequência você colocaria o que verdadeiramente ajudaria. Por isso a importância de estudar e perceber que podem existir outras opiniões que podem serem aceitas, mas a tua sempre é a melhor e baseada em fatos. Um bom argumento é realizado a partir de estudo de causa, estudo de campo e com um juízo de valor que convença quem vai escutar ou vai ler o meu argumento. Inicialmente, o próprio autor do argumento
deve estar convencido para que a outra pessoa se convença também. Mas, para ajudar em suas arguições, nas suas falas, nos seus textos, existem mais de um tipo. Existe mais de um tipo de argumento. Que são eles? A exemplificação. Por exemplo, para exemplificar, ou ainda, vou usar a enumeração. Enumero aquilo que eu sei, aquilo que vai ajudar o meu argumento a ser mais conciso. 1, 2, 3 coisas. Mas é importante que tanto na enumeração como na exemplificação, você fale sobre todos que você colocar. Então, por isso, não exagere. Na hora da comparação, você usa elementos como tal qual. Da mesma maneira, são conjunções, são elementos coesivos que facilitam a tua escrita. Além disso, há a causa e efeito. Então, sempre você pensa no motivo e depois a consequência. Importante cuidar para que não tenha tantas consequências ou que uma consequência se contraponha à outra. Além disso, nós temos a evolução histórica, ou seja, não deixa de ser uma comparação, mas vou comparar de acordo com aquilo que já aconteceu, ou então ainda que vai acontecer. E por fim, a contraposição, em que, veja, é diferente da causa e efeito. Aqui você vai contrapor com outro argumento. Não vai dar continuidade. Você vai usar mais de um. E por isso, a necessidade do seu estudo na argumentação. Todo assunto pode e deve ser discutido, desde que com respeito e, acima de tudo, bons argumentos. E isso eu sei que você tem de sobra. Não deixe de estudar. Um abraço, até a próxima aula. Tchau.